Nesta manhã, cumprimentamos a esta igreja com a graça, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Quero dizer da minha alegria de poder estar aqui esta manhã de domingo para a ministração da Palavra de Deus. Tenho por grande honra poder estar aqui. Nós já estivemos aqui algumas vezes em eventos como o aniversário da igreja, mas nessa oportunidade temos a incumbência de trazermos a palavra do Senhor para todos que aqui se encontram. É grande a responsabilidade que temos, mas cremos que o Senhor é aquele que nos capacita, e se Ele tem nos facultado, como de fato tem, essa oportunidade, é porque Ele tem um propósito e uma mensagem para nós nesta manhã. Como o pastor falou, tive a oportunidade de conhecê-lo ali na Universidade Federal, e a imagem que eu tenho do pastor da primeira vez que o vi foi com um violão ali numa das praças, em algumas ali entre as didáticas, louvando a Deus ali sozinho. Me aproximei, achei aquilo inédito, nunca tinha visto ninguém tocar assim dentro da universidade. E depois eu me aproximei e descobri que era um servo de Deus, e não imaginava que um dia aquele colega se tornaria um pastor e estando à frente desse grande rebanho. Louvado seja o nome do Senhor por tudo. Eu quero tomar como base a palavra do Senhor que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, e versículo de número 17. Que todos possam abrir a sua Bíblia. O texto que nós vamos ler diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Amados irmãos, esse mês nós estamos mais uma vez celebrando os 507 anos da Reforma Protestante, um tema bastante conhecido da grande maioria de todos que estão aqui me ouvindo. E a grande realidade é que a cada ano que se passa, nós temos que trazer à memória esse fato que se deu há tanto tempo atrás, mas que nos promove, ou que promove para nós uma lembrança de que a igreja precisa estar voltada para as Escrituras e para o trabalho que foi realizado pelos homens de Deus do passado. E na era das grandes descobertas, pelos audaciosos navegadores Américo Vespúcio, Vasco da Gama, Martinho Lutero, navegando sem rota pelo turbulento e periculoso mar de trevas espirituais, ele descobriu finalmente o eterno fanal, o Evangelho, isto é, que a mensagem de que Deus ama incondicionalmente o homem, salvando pelos méritos exclusivos do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, na Idade Média, as trevas eram tão espessas que levava milhares de pessoas à perdição eterna. Até que Deus, através da sua palavra, revelou ao homem que nós somos salvos pela graça em Cristo Jesus. É bem verdade que, muito antes de Lutero, grandes homens de Deus como John Hus esteve também
despertado pela palavra, anunciando ao mundo que somente a graça de Cristo e nada além disso pode salvar o homem dos seus pecados. E evidentemente, meus irmãos, que aqueles que pregam a verdade e que pregaram no passado pagaram um preço altíssimo por defender a verdade. Mas se faz necessário também entendermos que esses homens compreendiam que a questão não era de mera religiosidade, mas se relacionava ao destino eterno de almas imortais. E quantos milhões foram completamente perdidos para a eternidade por serem pessoas enganadas pela religião. Obviamente que as Escrituras não estavam à exposição ou à disposição daquelas pessoas que a elas eram negadas a oportunidade de conhecer. Mas a grande verdade é que quando Lutero descobriu a impreteribilidade da mensagem da justificação pela graça e pela fé, ele teve um verdadeiro encontro com Cristo. E é esta realidade que nós apresentamos aqui, é a missão da igreja ao longo de todos os séculos que se passaram e pelos anos por vir, de que nós precisamos estar voltados para as Escrituras e entendermos claramente que somente pela graça, sola gratia, nós poderemos ter a nossa salvação em Cristo Jesus. Naquele tempo, as pessoas entendiam que poderiam ser salvas por Jesus, entretanto, somadas boas obras, e assim sendo, elas poderiam merecer no futuro um lugar no céu. E Lutero mostrou para aquela geração que somente a graça de Deus é suficiente para a salvação de qualquer pessoa. A grande realidade, meus irmãos, é que nos dias de hoje, e eu trago isso na obra que escrevi, é que muitas igrejas têm esquecido que é somente pela graça que somos salvos. E tem sido um dos dias mais difíceis, ou um tempo mais difícil que nós estamos vivendo, porque as trevas espirituais têm tomado conta da mente de muitas pessoas, que trazem um evangelho cujo evangelho não é bíblico, é um evangelho segundo os homens, e que apregou aqui as atitudes nossas, as nossas atitudes, contribuirão para a nossa salvação. Amados, essa escuridão espiritual tenebrosa, ela muitas vezes tem levado as pessoas a frequentarem muitos templos religiosos, mas que não escutam a pregação do verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve aos Romanos, ou melhor, aos Efésios, ele disse: porquanto pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem por intermédio das obras, a fim de que ninguém venha a se orgulhar por esse motivo. Parece bastante óbvio falarmos a respeito disso, entretanto, nos dias que estamos vivendo, têm sido dias tão difíceis, que se faz necessário falarmos constantemente, sobretudo para a igreja, que a nossa salvação é pela graça em Cristo Jesus. É chegado o tempo, meus queridos, de que a igreja necessita, em muitas partes do mundo, ser novamente evangelizada, retornar às Escrituras, para que eles possam ter discernimento, que não é de qualquer forma, que não é pelos méritos humanos, que não é por ações humanas, que não é por ativismo religioso, que nós adquirimos a salvação. A igreja, parte dela nesse século, tem se tornado um local onde as pessoas têm recebido um produto
cujo produto, se assim podemos dizer, tem o rótulo de evangelho, porém não é um evangelho autêntico. É um evangelho adulterado, falsificado. E na verdade, essas pessoas traficam a religiosidade tóxica, falseando o evangelho de Cristo. Mas não podemos perder de vista aquilo que foi anunciado não só por Lutero, mas por tantos homens de Deus do passado, que a palavra de Deus não muda, que ela é a mesma por toda a eternidade e que somente pela graça, nada além da graça, nós obtivemos a salvação em Cristo. Um outro ponto estratégico e importante é a sola fide. No século IV, muitos cristãos já haviam começado a adorar santos, a cultuar relíquias e desviando completamente a fé da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais de 500 anos depois, nós temos visto, meus irmãos, a igreja, em parte, está voltada apenas para as coisas humanas, um evangelho antropocêntrico, um evangelho que, na realidade, não exige nada do homem. E verificamos, meus irmãos, que as pessoas têm procurado adaptar o evangelho ao seu modo de viver. Enquanto que o evangelho é o único meio, por sem a cruz de Cristo, a mensagem pode até fazer igrejas encherem, mas não é o evangelho de Cristo. Paulo chegou a dizer na carta a Timóteo, porquanto chegará o tempo em que os homens não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com as suas próprias vontades. O evangelho continua sendo o evangelho de Cristo, o evangelho de renúncia, o evangelho que se faz necessário olhar para a cruz e crer simplesmente que através da cruz, a fé no Filho de Deus, obtemos a salvação. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz. Quando Jesus falou a esse público a respeito de cruz, ele estava dirigindo a uma multidão que entendia perfeitamente o que significa tomar sobre si a sua cruz. Jesus estava falando de morte, a morte de si mesmo. E dessa maneira nós estamos nos dias de hoje, mais do que qualquer outro tempo nesse século, de anunciarmos que a fé na pessoa de Jesus Cristo é simplesmente tudo que Jesus espera de nós. Quantas vezes, meus amados, nós temos percebido ao longo da história da igreja atual, moderna, que os homens têm colocado a sua fé em objetos. Os homens têm colocado a sua fé terceirizando a tantos métodos humanos e chamam isso de ponto de fé, para que realmente as pessoas entendam bem isso. Na época de Lutero, tantas coisas eram apresentadas e eram adoradas e veneradas. Entretanto, nos dias de hoje, não vemos muitas diferenças a respeito disso. Por quê? Mudaram-se apenas os objetos, mas o método ainda é o mesmo. São tentativas humanas para poder despertar a fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ao contrário, o efeito é tirar a fé unicamente na pessoa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pregadores que pregam apenas a salvação pela graça e por meio da fé e absolutamente nada mais, a cada dia tem se tornado raro no cenário e na seara da igreja evangélica no Brasil. Louvado seja o nome do Senhor. Outro ponto é
somente a Escritura, sola Escritura. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos a revelação completa de Deus para o homem. Nada mais precisará ser acrescentado a tudo aquilo que já foi revelado à palavra de Deus. Lutero disse: minha consciência é escrava da palavra de Deus. E ele apregoou essa verdade de forma altissonante. Isso tem ecoado ao longo dos séculos, de que somente uma mente cativa às Escrituras Sagradas pode realmente estar andando pelo caminho que nos conduz à vida eterna. Mas a realidade que vemos hoje, uma geração biblicamente analfabeta. Uma pesquisa realizada pela Abapress e Sociedade Bíblica Ibero-Americana apontou que 50,68% dos pastores nunca leram por completo a Bíblia Sagrada, ou seja, de capa a capa. Trocando em miúdos, a cada 2 pastores, um nunca leu a Bíblia completamente, uma única vez. Isso é muito perigoso. Charles Spurgeon, certa vez ele pregando disse: há pó suficiente sobre algumas de suas Bíblias, que dá para escrever condenação com os dedos. Essa é a verdade factual de uma geração que tem acesso à Bíblia, ao contrário do que acontecia séculos atrás, quando a leitura da Bíblia era proibida. Hoje nós temos milhares de Bíblias sendo espalhadas por todo o Brasil, mas é uma geração que não conhece as Escrituras. É uma geração que muitas vezes vem à igreja para ouvir o que o pastor tem a dizer, mas não confere nas Escrituras o que realmente Deus está dizendo. E quando eu falo de uma geração biblicamente analfabética, eu estou dizendo que isso tem causado um prejuízo muito grande para as pessoas. A igreja que ignora a palavra de Deus programa uma tragédia. Não pode haver no mundo uma instituição mais perigosa do que uma igreja que não conhece, não vive, não examina, não ensina e não prega toda a Bíblia como a palavra de Deus. Lamentavelmente, meus irmãos, assistimos diante dos nossos olhos o que eu chamo de desbibliocentralização das Escrituras no seio da igreja. Quando sabemos que a princípio a missão da igreja é proclamar as Escrituras, mas ela tem sido substituída por ações secularizadas, metodologias e técnicas humanas, determinando que nada pode ser pregado a não ser que use métodos meramente humanos para que o Evangelho tenha eficácia, eficiência. E quantas vezes nós temos percebido que na tentativa de fazer uso de filosofias e conhecimentos humanos, o Evangelho tem sido desvirtuado do seu propósito, que é através da luz da palavra transformar o coração e a vida do homem. Um outro ponto importante, meus irmãos, que eu quero destacar para não sermos muito longos, é solos Christus, somente Cristo. É outro grandioso princípio preconizado pela Reforma Protestante. A igreja deve ter Jesus como centro de todas as coisas. Mas, infelizmente, o que nós temos visto é que o evangelho antropocêntrico, ele tem colocado Cristo do lado de fora. E Apocalipse diz que Jesus, falando à igreja, se expressou assim: eis que estou à porta e bato. Quantas vezes nós usamos esse texto para podermos evangelizar pessoas que ainda não fazem parte da igreja, quando na verdade ele foi endereçado à igreja.
quando na verdade Jesus Cristo está do lado de fora da igreja, porque muitos têm se constituído líderes, donos, proprietários da igreja de Cristo. Eu chamo isso de papas evangélicos. E o profeta Isaías denuncia-os dizendo: são cães devoradores insaciáveis, são pastores sem compreensão nem entendimento. Isaías 56, versículo 11. Todos apenas seguem o seu próprio caminho natural, cada um busca com avidez vantagens apenas para si. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz: pastoreai o rebanho de Deus que está sob vosso cuidado, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como ditadores daquele que vos foram confiados, antes tornando-se exemplos do rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a incorruptível coroa da verdade. Amados irmãos, a grande verdade é que nós precisamos ter a Bíblia como nosso padrão de fé, e não há necessidade alguma que nós possamos elaborar um outro evangelho como se fosse um palimpsesto, onde se apaga aquilo que foi escrito para ser escrito algo que agrada aos homens. Isso de nada traz para as pessoas a verdadeira salvação. Outro pilar da reforma foi o soli deo gloria, somente a Deus glória. Desde o princípio, Satanás, o inimigo de Deus e nosso também, procurou colocar no homem o desejo com avidez de atrair a glória para si. E essa foi a razão da sua queda. E também foi a razão da queda do primeiro casal, lá no Jardim do Éden. Ele disse: vocês serão como Deus, semelhante a Ele, se você comer desse fruto. E o homem então experimentou o fruto, e isso resultou na sua queda. Ao longo dos séculos, meus irmãos, nós temos percebido que o inimigo tem usado a mesma estratégia para levar as pessoas a não dar a glória devida ao Senhor Jesus. Muitas vezes nós estamos indo a certos lugares onde o ambiente é de igreja e que as pessoas veem isso como um culto, mas nós percebemos que o culto não passa de um show, o púlpito não passa de um palco, e o pastor um autêntico popstar. Porque essas pessoas, como diz Marcos, quando Jesus disse no capítulo 7, versículo 6, este povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante, o coração está longe de mim. Todas as vezes que nós atraímos a atenção das pessoas para nós mesmos, atraímos os elogios das pessoas para nós mesmos, atraímos os aplausos para nós mesmos, nós não estamos cumprindo o propósito para o qual o homem foi feito, que é viver para a glória eterna de Deus. E muitas têm sido as atitudes tomadas por tantas pessoas que procuram, de todas as formas, atrair a glória para si. Nessa manhã estamos fazendo uma mensagem, cuja mensagem Deus poderia trazer pela boca de qualquer pessoa. E não é o mensageiro que é importante. O que é importante é a mensagem que é transmitida através do canal de Deus. Quantas glórias o homem tem atraído para si. Quantas atitudes levam as pessoas a pensarem que estão cultuando para Deus, mas estão fazendo culto para si mesmos. Sem se importar de que, na verdade, tudo o que está a fazer é atrair a ira de Deus para suas vidas.
Porque Deus espera que nós reconheçamos o propósito para o qual Ele nos fez, e o propósito para o qual a igreja de Deus foi edificada aqui na terra. Mas finalmente, meus irmãos, nós precisamos olhar que Deus espera de nós um posicionamento, um retorno às Escrituras. Devemos justamente abrir os nossos olhos para a realidade que a igreja precisa retornar urgentemente ao conhecimento que nós temos obtido e não largarmos essas coisas diante das ofertas que têm sido oferecidas. O Evangelho ainda é o mesmo, o pleno Evangelho de Cristo. E o Evangelho de Cristo não é placebo, ou seja, oferece um Evangelho que adoça, que endossa o pecado, que agrada, que afaga o ego dos pecadores, mas que não produz nenhum efeito transformador na vida daqueles que o recebem. E quantas vezes a nossa atitude como igreja não tem sido uma agência que leva vida às pessoas, mas a igreja muitas vezes tem levado morte para as pessoas, porque muitos pensam que estão sendo abençoados com a palavra, mas a palavra tem sido preterida e deixada de lado. Finalmente, eu quero dizer para vocês que há uma necessidade urgente de que haja uma nova reforma. Reforma essa individualmente em cada vida, em cada pessoa. Não me refiro aos mesmos moldes que aconteceu há 500 anos atrás, mas no sentido de que cada pessoa deve olhar para dentro de si e analisar e corrigir os desvios que muitas vezes temos feito. Essa geração é uma geração que eu acredito que será despertada por um grande avivamento, cujo avivamento não é para a glória do homem, mas será promovido pelo próprio Deus, cujo avivamento não é para o engrandecimento de A ou B, mas para a glória daquele que é o interessado em que haja um grande avivamento. Jesus será o único protagonista. Ele apenas é aquele que vai despertar sua mente, o seu coração, a sua vida, não só para corrigir as suas rotas, mas que você anuncie às pessoas o verdadeiro Evangelho de Cristo e denuncie o Evangelho humano, dizendo para as pessoas que se elas forem apenas pela aparência, elas não conseguirão jamais encontrar-se com Jesus Cristo. Essa é uma geração que necessita de um despertamento espiritual. E eu tenho certeza que nesses últimos dias, Deus levantará uma geração forte, uma geração que vai fazer frente a toda a falsidade que tem sido anunciada, para dizer que o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E outra coisa que eu quero dizer para finalizar, quando eu vi aqui as crianças presentes, eu fiquei muito feliz quando vi as crianças, porque esta geração, nós somos responsáveis por essa geração. Se não formos nós, as pessoas que Deus levantará para um grande avivamento, essas crianças estarão sendo as vidas que Deus levantará. Lutero tinha uma preocupação tão grande com crianças, que ele chegou a reuni-las em sua casa, ensinando a palavra de Deus diariamente, mostrando que se nós falharmos na educação cristã dos nossos filhos, nós não conseguiremos jamais o nosso objetivo. Queridos irmãos, cabe a cada um de nós nesta manhã sermos gratos a Deus e podermos fazer uma reflexão, fazermos uma análise introspectiva e verificarmos que nós precisamos, muitas vezes, corrigir a nossa rota para que nós possamos fazer a obra de Deus e manter a nossa fé verdadeira no Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua igreja, ao pastor, pela oportunidade, e que a graça de Deus continue sobre essa igreja, continue naquilo que vocês aprenderam desde o princípio,
naquilo que as gerações após gerações têm anunciado, que o Evangelho de Cristo, somente o Evangelho de Cristo, é aquele que pode salvar as nossas vidas. Amém.